A Prefeitura de Manaus realiza a entrega de mantimentos para famílias que moram no entorno do Lago do Puraquequara. Essa região já sofre os impactos dessa vazante histórica. Samara Maciel está ao vivo conosco e, a partir de agora, traz detalhes do trabalho da Prefeitura no atendimento humanitário a essas comunidades. Seja bem-vinda, Samara. Muito bom dia para você. Oi, Amaral, muito bom dia para vocês que estão aí no estúdio e também para quem está acompanhando aqui o nosso Alô Cidade. Amaral, apesar de toda a dificuldade que essas famílias estão enfrentando por conta da seca severa, nesse local onde a entrega foi feita, a gente pôde perceber muita gente sorrindo, muita gente feliz em receber esses alimentos. A gente sabe que, com certeza, é uma grande ajuda para essas famílias, porque muitos estão sem trabalhar há semanas. Nós chegamos a conversar com um agricultor que ele já está há bastante tempo sem trabalhar, ele não está conseguindo ter acesso à água potável. Está muito difícil para ele a locomoção, ele está começando a ficar isolado. Então, quando ele recebeu o kit, a cesta básica, quando recebeu o kit de higiene pessoal, ele ficou muito feliz, muito agradecido. Disse que por esses 30 dias vai conseguir manter ele e toda a família que mora ali na casa com ele. São aproximadamente 300 famílias, como você disse, que hoje, segunda-feira, recebem essa ajuda da Prefeitura de Manaus, essa ajuda da equipe de assistência social da Prefeitura de Manaus. Então, teve a primeira entrega às 8 horas da manhã, uma segunda entrega às 10 e daqui a pouquinho, ao meio-dia, também vai ter uma outra entrega feita nesses ramais que fica até difícil acesso para a gente que faz essa locomoção de carro, né? Esse que foi feito agora, 8 horas da manhã, foi no final do ramal do Brasileirinho, no quilômetro 12, justamente na última rua que tem, na última estrada, que chega ao lago, perdão. E ali existem várias comunidades. Por exemplo, a comunidade do Menino Jesus, Jesus Me Deu, Santa Luzia. E esses moradores todos chegaram cedo. Antes das 8 horas da manhã, eles já estavam no ponto de encontro combinado para receber esses alimentos. Agora, uma coisa que é interessante falar é que desde que a Operação Estiagem começou, há mais ou menos 2 semanas, que foi o momento de mapeamento que a equipe da Prefeitura estava realizando, eles já conseguiram ajudar aproximadamente 5.000 famílias ao longo do Rio Negro. Só que a Prefeitura está tendo uma dificuldade para chegar em algumas comunidades que estão mais isoladas. Então, agora é a hora de começar a enfrentar essas dificuldades. E sobre esse assunto, a gente vai acompanhar uma fala do secretário titular da SEMASC, Vanderlan, que vai trazer melhor os detalhes para a gente sobre essa ação. Vamos acompanhar. Nós temos aqui aproximadamente 300 famílias que serão beneficiadas. Essas famílias são aqui do entorno do Puraquequara, são áreas aqui do São Luís, comunidade de São Luís, São Sebastião, São Francisco. Temos área aqui nas proximidades aqui do Berê também, Ipiranga também, que tem uma área ali que não tem mais acesso à embarcação, nem embarcação menores, de porte menor, mas a gente consegue acessar por áreas de ramais. Nós vamos dar continuidade a essas próximas entregas já pelo Rio Amazonas. Nós vamos agora, essa semana ainda, tá bom? Essa semana vamos dar continuidade. Uma parte do Rio Amazonas nós concluímos. Falta uma outra parte do Rio Amazonas que será concluída também. Ali acima do Bom Sucesso, nós estaremos também dando uma atenção a toda aquela região ribeirinha. Essa parte estratégica é porque eles estão numa área de total isolamento. Eles não conseguem ter acesso, muitas das vezes, à parte terrestre. Então, eles precisam andar 1 hora, 1h30 até chegar nessa localidade aqui do Puraquequara. Então, foi uma área estratégica que a gente optou para que a gente pudesse dar assistência. Uma pequena correção, eu falei Vanderlan, mas é Wanderson Costa, perdão, o nome do secretário. E como o secretário falou, tem esse difícil acesso a essas comunidades, né? Muita gente demora ali 2 horas até para chegar na sua casa a pé. E esse acesso ainda assim é com lama. Então, tem essa complicação que a Prefeitura está enfrentando, mas a expectativa é que até o final desta semana, essas famílias que já estão cadastradas, já mapeadas, consigam receber aí a cesta básica, preparada para um mês, para manter um mês, 30 dias, e além dessa comida, além dessa cesta básica, um kit de higiene pessoal para toda a família e também água potável, que realmente a situação está muito crítica. Muita gente não tem acesso à água potável. Então agora concentra os esforços para fazer
essa entrega em toda a região mais crítica que eles conseguirem identificar. Amaral. Muito obrigado, Samara Maciel, parte dessa região onde a prefeitura esteve, destacado pela Samara Maciel agora há pouco, pode-se chegar por meio de ramais. A situação fica mais complicada na região do Tarumã-Mirim, na margem direita, onde o acesso só é feito por meio de embarcações e, neste período, embarcações de pequeno porte que acessam com restrição aquela região. Então, trabalho de ajuda humanitária para essas comunidades que estão a montante no Rio Negro está cada vez mais difícil, o abastecimento cada vez mais complicado. Vamos voltar a falar com a Roberta Bindá, que está ao vivo com a gente aqui na tela do Alô Cidade, acompanha o trabalho de medição no Porto de Manaus desde cedo. Aliás, durante o fim de semana, a Roberta já vem acompanhando esse trabalho de medição. Desde o fim de semana, ela acompanha as medições que foram feitas no Porto Privatizado de Manaus pela equipe técnica do Porto e vem observando esse comportamento de descida, até que hoje o Rio Negro alcança a cota histórica de 13 metros e 59 centímetros, com uma expectativa de continuar descendo pelo menos pelas próximas 3 semanas. E isso aí, Roberta, já é suficiente para mudar completamente o cenário que está atrás de você. Porque se a gente pensar em estação hidroviária, à medida em que essa água começa a baixar, providências precisam ser adotadas para a atracação dessas embarcações, né? Exatamente, Amaral. Como você disse, voltamos a falar ao vivo aqui direto do Porto de Manaus. E o cenário é esse mesmo, Amaral. Vou fazer o seguinte, vou afastar um pouquinho para o Pedro Bala, que me acompanha hoje nessa missão ao vivo, mostrar para vocês, então, já que você comentou, Amaral, porque a mudança no cenário já é uma realidade. A gente consegue ver aqui embarcações já encalhadas. Estamos aqui no Porto de Manaus, Manaus que fica à margem esquerda do Rio Negro, e o cenário é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. É claro, seca, a vazante, é um regime de água que acontece todos os anos, faz parte da rotina da nossa vida ribeirinha, porque Manaus também pode ser considerada uma grande cidade ribeirinha. A vazante faz parte da nossa vida, das nossas populações, mas uma vazante histórica, quando chegamos a 13 metros, 59 centímetros, com a possibilidade de uma vazão ainda maior do Rio Negro, com certeza isso preocupa, Amaral. A gente vem conversando com muitas pessoas, hoje mesmo, mais cedo, durante a nossa cobertura no Manhã no Ar, eu estive ali na Balsa Amarela, conversei com algumas pessoas que trabalham com o transporte de pessoas e também com o transporte de mercadorias. Conversei com um comandante de uma lancha a jato que faz 3 viagens por semana de Manaus até Nova Olinda do Norte, na Calha do Madeira, o seu Rai Silva, e ele também relatou toda essa dificuldade, como ele explicou para a gente. A lancha a jato que ele trabalha ainda consegue chegar até Nova Olinda do Norte, por exemplo, saindo aqui da capital amazonense, porque a lancha consegue navegar com até 80 centímetros de profundidade de água, o que não é possível para grandes embarcações, para barcos de linha, por exemplo. É por isso que tudo isso preocupa muito as autoridades e também a população. Como eu falava agora há pouco, Amaral, antes de a gente ter esse pequeno problema em nossa comunicação, nós acompanhamos hoje cedo, ao vivo, com exclusividade pela TV A Crítica, o momento da medição da régua do Rio Negro, que é feita aqui no Porto Privatizado da capital amazonense pelo seu Francisco Edno. Inclusive, nós temos essas imagens que foram recuperadas pela equipe do Alô Cidade. Vocês podem acompanhar essas imagens do momento dessa medição, que é feita diariamente, sempre muito cedo, normalmente antes mesmo das 6 horas da manhã. O seu Francisco vai até essa régua fazer a medição. E lá a gente verificou junto com ele, constatou que de domingo para segunda foram 10 centímetros de vazão. E aí a gente faz um retrospecto, né, Amaral? Em setembro, tivemos vários dias que a vazante do Negro chegou a 30 centímetros por dia. Segundo o seu Francisco, também chegamos à marca de 34 centímetros de vazão por dia. Foi a maior cota de vazão verificada ao longo deste ano de 2023.
Hoje, 10 centímetros de domingo para segunda-feira, mas ainda assim é uma cota que preocupa por conta dessa expectativa de que o Rio Negro continue descendo pelos próximos dias. Nós ouvimos também uma outra pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil. A gente viu que você entrevistou agora há pouco um pesquisador também do Serviço Geológico do Brasil ao vivo, aí no estúdio do Alô Cidade, Amaral. Mas nossa equipe de produção também entrevistou a Jussara Cury, ela que é especialista em geociências, e ela também faz esse alerta, porque a expectativa é que pelo menos mais 15 dias ainda de vazão. E pela experiência do seu Francisco aqui do Porto, ele disse que acredita que o Rio Negro vai baixar pelo menos mais 30 ou 40 centímetros, isso de acordo com a experiência dele de 20 anos de Porto de Manaus. Mas agora então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora a fala da pesquisadora Jussara Cury do Serviço Geológico do Brasil. Vamos acompanhar. Aqui a região de Manaus reúne duas bacias importantes, que é a do Solimões e a do Negro. Então, o que acontece nessas duas calhas acaba sendo reproduzido aqui na estação de Manaus. Então, nas semanas anteriores, estávamos em processo de recessão tanto no Solimões quanto no Rio Negro. Então, isso acabou trazendo esse resultado de descidas até menores, né, em torno de 10 e 9 centímetros, mas há uma tendência de continuar esse processo de recessão, pelo menos nas duas próximas semanas. Então, a indicação de que a vazante aqui na região metropolitana continue até o final do mês de outubro. Atenção. Realmente acende um sinal de alerta, né, Amaral? Porque são aí pelo menos... Realmente, Amaral, acende um sinal de alerta porque são aí pelo menos 2 ou 3 semanas de expectativa ainda de vazão do Rio Negro. É claro que há a possibilidade de que essa descida, de que esse ritmo seja mais lento, venha diminuindo gradativamente, mas ainda assim a seca histórica já é uma realidade, já impacta a vida de muita gente. Estamos falando do Rio Negro, mas lembrando que a seca atinge todo o estado do Amazonas. Temos o decreto do governo do estado de 55 cidades amazonenses em situação de emergência, incluindo, é claro, a capital do Amazonas. A gente lembra que a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência da capital amazonense no dia 28 de setembro. No dia 2 de outubro, a Prefeitura anunciou a interdição da Praia da Ponta Negra para banhistas pelos próximos 90 dias. O decreto de situação de emergência de Manaus também tem validade de 90 dias e a partir daí a Prefeitura também vem fazendo uma série de ações que o jornalismo da TV A Crítica vem acompanhando, com o envio de água potável, com envio de garrafões, de bombonas, com envio de cestas básicas para comunidades do Rio Negro. Nossa equipe mesmo acompanhou no dia 2 de outubro, no dia que o prefeito anunciou a interdição da Praia da Ponta Negra, a Prefeitura também fez o envio dessas doações de alimento não perecível e de água potável para 17 comunidades do Rio Negro, que já eram consideradas isoladas, e isso no dia 2 de outubro. Estamos agora no dia 16 de outubro e a situação é ainda mais preocupante. A gente lembra, né, Amaral, de toda essa situação. Estivemos, por exemplo, na comunidade do Catalão, que é uma comunidade flutuante, que fica aqui bem em frente à capital amazonense. A gente consegue visualizá-la do Porto da Ceasa, que também é um porto importante aqui da nossa cidade. E essa comunidade também já estava isolada, isso há uma semana atrás. Então a expectativa realmente é de como vai ficar a situação dessas famílias a partir de agora. Lembramos que a Prefeitura também anunciou há alguns dias a suspensão das aulas em escolas rurais da capital amazonense por conta da dificuldade de acesso, do isolamento dos alunos e também dos professores. E isso é uma realidade que a gente constata não só aqui em Manaus e nas comunidades rurais que ficam aqui na calha do Rio Negro, Amaral. Essa é uma realidade de praticamente todas as comunidades ribeirinhas dos 62 municípios amazonenses. Então, por conta disso tudo, seguimos nesta cobertura histórica
Lembrando mais uma vez o compromisso da TVA Crítica, da direção de jornalismo e de toda a equipe do jornalismo da TVA Crítica nessa cobertura, prestando esse serviço importante e também questionando a partir de agora o que vai ser feito, quais as ações que vão ser adotadas. É claro, os órgãos já vêm se antecipando em algumas medidas. O governo do estado, por exemplo, informou agora há pouco por meio de nota que a operação estiagem começou ainda no mês de janeiro e que agora, por conta dessa seca severa que atinge o Rio Negro, que banha a capital amazonense, o governo do estado também informa que vai intensificar o trabalho para atender as populações da capital e também do interior do estado, porque a seca também continua ainda sendo verificada em várias calhas de rios aqui do nosso estado do Amazonas. Amaral. Roberta Bindá, ao vivo, direto do Porto de Manaus, acompanhando, trazendo detalhes. No comando das imagens está o Pedro Bala, mostrando a orla do Rio Negro em Manaus, muito impactada pela vazante do Rio Negro. Uma vazante que começa, nesse momento, a se desenhar em um cenário de calamidade. O Rio Negro é um retrato para o Brasil de uma Amazônia que está secando, que tem como maior símbolo a floresta e os seus rios, mas que tem os rios secando e a floresta queimando, em um momento que se desenha, como disse, em uma calamidade. O ribeirinho não tem resiliência para superar um período de vazante extrema. É diferente do período em que a gente vê o rio em um nível elevado. Isso não compromete o acesso às comunidades, não compromete a chegada de socorro, não compromete a chegada de alimentos, água potável e insumos, mas quando os rios secam, quando o beiradão vira deserto, a situação é muito diferente. E o Rio Negro deve continuar descendo a níveis não observados, pelo menos nos mais de 120 anos em que esse monitoramento é feito. E isso só nos deixa com muito mais preocupação e com compromisso, né, Roberta, de levar a informação a quem está do outro lado, acompanhando pela tela da TVA Crítica em todo o Brasil, o trabalho de uma emissora e de uma equipe que tem aqui o compromisso de levar a verdade, de levar, sobretudo, a informação bem apurada e mais ainda, né, a cobrança às autoridades sobre o que pode ser feito para amenizar o sofrimento de tantos ribeirinhos, de tantas comunidades e de uma gigantesca capital no meio da floresta que depende dos rios para manter a sua economia. Os meus cumprimentos a você, Roberta Bindá, ao Pedro Bala, a equipe que mais cedo estava ao vivo, a equipe do Manhã no Ar, que desde as primeiras horas deste dia leva até você a informação com muita qualidade. Juliana Silva no estúdio, Adriane Diniz no Porto Privatizado de Manaus, todos os repórteres espalhados para trazer a informação e que agora segue com muita informação também no Alô Cidade. Roberta. Exatamente, Amaral. É uma realidade dura de a gente constatar, ainda mais chegando tão perto. A reportagem nos permite isso, está perto realmente do fato que muda a vida da população, que muda a vida de uma cidade, no caso dessa seca, de várias cidades aqui do Amazonas. Mais uma vez, Amaral, gostaria de reforçar aqui do orgulho de estar fazendo parte deste trabalho incrível de toda a equipe de jornalismo da TVA Crítica, como o nosso colega Altair, que é produtor do Manhã no Ar, postou agora há pouco nas redes sociais. Nossa equipe começou a chegar na sede da TVA Crítica hoje, 1h da manhã. Nós chegamos aqui no Porto Privatizado de Manaus muito cedo, ainda de madrugada. Antes das 5h da manhã, nossa equipe já estava aqui. E em nome de toda essa equipe também gostaria de agradecer o apoio, o suporte e principalmente a confiança em nosso trabalho, que é feito com muita seriedade. Eu vou chamar a Rayane Garcia, vou quebrar esse protocolo. Vem aqui, Rayane, comigo. Faço questão de mostrar a Rayane
que coordenou hoje todo esse trabalho de produção, não só hoje, mas ao longo de todos esses dias. O Pedro Bala, que me acompanha hoje na imagem ao vivo, não vai poder vir aqui nesse momento porque está segurando a câmera aí no ombro para mostrar as imagens para vocês, mas aqui com a Rayane do meu lado, em nome dela, a gente agradece a toda a equipe da TV A Crítica e principalmente agradece a audiência e a confiança do telespectador do Amazonas, que pode ter certeza que o trabalho que a TV A Crítica desenvolve todos os dias é realmente por você, pelo telespectador, em respeito a você que nos acompanha, porque Amaral, em todas as comunidades que pudemos estar ao longo desta cobertura e que ainda não acabou, porque essa cobertura segue ainda pelos próximos dias, em todas as localidades que estivemos, sempre fomos muito bem recebidos por essa população que, mesmo sofrida, mesmo passando por dificuldade, não perde a alegria de receber a TV A Crítica, de agradecer a presença de uma equipe de reportagem em lugares que muitas vezes são lugares esquecidos, que não são visitados nem em período de campanha política, mas o jornalismo cumprindo sua função social, de estar onde o fato acontece, de estar perto da população e principalmente a TV A Crítica, que sempre anda de mãos dadas com o povo do Amazonas. Amaral, volto com você aí no estúdio, mais uma vez muito grata pela oportunidade de estar com todos vocês neste dia, infelizmente histórico por uma seca extrema, mas feliz de estar aqui também cumprindo o nosso papel junto com toda a equipe. Amaral, volto com você. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Rayane, Pedro Bala, toda a equipe que hoje, sob a coordenação da Adrian Litaif, do Dante Graça, mais cedo, e agora no Alô Cidade, já aqui direto com a Erilane Facunda, traz as informações para levar até você aí do outro lado. Meus amigos, isso que a Roberta falou, TV A Crítica não está batendo no peito, se vangloriando de fazer a melhor cobertura, não. Porque a gente preferia não estar mostrando isso aqui. Preferia que a nossa cidade, o nosso estado, não estivessem vivendo o que está vivendo hoje. A gente adora fazer entretenimento, né? A gente adora mostrar boi bumbá. Mas quando Parintins está na vazante extrema e a população precisa de socorro, a TV A Crítica mostra. Quando a comunidade do Catalão, a comunidade do Cuia, estão pedindo socorro, uma pede água, a outra o fim das queimadas florestais criminosas, a TV A Crítica está lá para mostrar também. E quando a gente fala a TV A Crítica, nós estamos falando de profissionais do jornalismo que, empenhados, têm a missão de levar isso ao Brasil inteiro, dedicando horas ao longo de todos os dias a uma cobertura responsável que valoriza o povo desta região e que mostra ao Brasil e que cobra das autoridades brasileiras uma visão diferenciada para o que se tem aqui. Lembra, tem floresta, tem rio, mas tem muita gente que precisa sair da invisibilidade. E por meio dessa tela aqui, a nossa reportagem chega primeiro, antes das autoridades, em muitos locais, e cobra dessas autoridades providências imediatas em relação à vazante extrema, ao socorro aos ribeirinhos, ao combate às queimadas e vai seguir cobrando sempre que for necessário. Aliás, os ribeirinhos que vivem esse período tão complicado de vazante, inclusive, a gente vai mostrar agora um vídeo da Amanda de Paula, uma menina de 11 anos, que gravou essa cena relatando uma situação. Presta atenção porque ela mora na comunidade São Francisco, do Curarizinho, que fica na região do Careiro da Várzea. Vamos ver o que ela diz. Tá muito seco aqui. Muito difícil para quem tem que arrastar canoa ainda. Meu nome é Amanda Paula Ferreira de Souza, tenho 11 anos de idade. Moro na comunidade São Francisco Curarizinho, município do Careiro da Várzea. Aqui as águas sempre descem, mas esse ano foi a maior seca que já vi. Da varanda da minha casa, vejo a dificuldade dos moradores. As pessoas que passam por aqui
vão para o trabalho e escola. A vida não é fácil e não pode parar. Aqui tudo isso era um rio, só que secou e agora só tem terra. Na minha escola, as crianças vão estudar até dezembro. Para eles chegarem na aula, é preciso andar quilômetros de distância. Sim, é um desafio, uma dificuldade, né? Apesar de ser enfrentada todos os anos, mas esse ano a gente vê que está bem severo, o verão também está bem forte, começou por um longo período, né? Bem antes do que esperado e provavelmente continuar por mais alguns meses. Visão de uma criança sobre esse período tão complicado, sobre esse período tão difícil para o ribeirinho da nossa região. Muito complicado. Curarizinho parece outro lugar, gente. Quem conhece essa região e olha, acha que se trata de outro lugar. Imagina isso na visão de alguém que nasceu ali, que cresce ali e que observa esses eventos climáticos extremos em uma velocidade muito maior, né? Em uma velocidade muito maior. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.